Estamos no século XVIII e no século XVIII temos uma figura extraordinária. Eu diria até poucos estudiosos, poucos elaboradores da espiritualidade mariana deixaram marcas tão profundas como um homem deste século XVIII. Estou falando de São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort, que faleceu em 1716. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. Pequeno, mas de uma densidade extraordinária. E é um tratado que tem já uma particularidade. Ele foi divulgado somente em 1842. Por mais de um século ficou perdido, ficou escondido. E, aliás, o próprio São Luís Maria Grignon de Montfort previu isto e diz, olha, é um tratado que vai fazer tanto bem, e o demônio sabe disso, que ele vai combatê-lo, vai persegui-lo e vai ficar muito tempo desconhecido. Por incrível que pareça, ficou mesmo. Mas a partir do momento em que foi encontrado o texto, viram que era dele, foi estudado e saíram as primeiras edições, a partir dali não pararam mais de se multiplicar em edições. E quem fala muito dele e muito bem é o Papa João Paulo II. Diz ele que ele tinha, antes ainda de pensar em ir para o seminário, quando era operário, ele tinha esse livrinho no bolso, levava, quando operário, levava no bolso consigo, e nos intervalos do almoço ele lia. E dizia ele, até aquele exemplar ficou muito manchado de cal por causa do trabalho que eu tinha na época. E São Luís Maria Grignon de Montfort, ao escrever esta obra, o título já diz, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, quis fazer com que as pessoas conhecessem Maria e se consagrassem a Cristo pelas mãos de Maria. Quer dizer, o final, o objetivo desse tratado é Jesus Cristo e uma consagração a Cristo, mas pelo caminho de Maria, como se nós aceitássemos que ela nos pegasse pela mão direita, por exemplo, pela mão esquerda, e nos conduzisse ao encontro de Cristo, para assim como ela fez, se doar totalmente a Ele, nós também sejamos capazes de fazer o mesmo. E só para despertar em você o gosto pela leitura deste Tratado da Verdadeira Devoção, eu vou ler o início dele, a introdução que começa assim. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Bem objetivo, não é? Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. E eu chamaria atenção também para depois os princípios. Ele fala uma série de princípios. Por que colocar Maria dentro da própria vida? Por que uma espiritualidade mariana? Porque um caminho de seguimento de Cristo sob o olhar e sob a condução de Maria. A linguagem é a linguagem da época, estamos no século XVIII, época de escravos. Então ele fala de alguém ser escravo de Cristo, a imitação de Maria, que se apresentou como escrava, eis a serva do Senhor. Mas acima das expressões da época, vale aquele princípio que norteou todo o trabalho de São Luís Maria Grignon de Montfort, uma visão profundamente cristocêntrica. Ele também tem outros livros, por exemplo, O Segredo de Maria, também pequenininho, mas muito denso.
onde, por exemplo, aqui no número 21, ele diz assim: ninguém imagine, com alguns falsos iluminados, que Maria, por ser criatura, seja obstáculo à união com o Criador. Já não é Maria que vive, é unicamente Jesus Cristo. É unicamente Deus que vive nela. Ela, melhor do que ninguém, e é isso que São Luís diz, conseguiu expressar aquela verdade que Paulo traduziu em palavras clássicas. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, ninguém como Maria pode assumir esta verdade e dizer realmente é Cristo que vive total e profundamente em mim. No começo ainda daquele século XVIII, tem início uma tradição que ainda hoje nós conservamos. A tradição de consagrar o mês de maio a Maria, um mês mariano. E naquele início do século XVIII, saíram vários livros com reflexões e meditações para cada dia do mês de maio. Como eu fiz recentemente no livro Um Mês com Maria, também pelas Paulinas. A minha ideia foi justamente essa, ajudar a pessoa a escolher, no meu caso, não pensei logo sempre no mês de maio, um mês, 31 reflexões sobre Maria Santíssima. Quer dizer, sempre naquela ideia, caminhar em direção de Cristo, mas com a condução, sendo tomados pela mão por Maria e ela levando-nos para o coração, para a intimidade de seu filho, que ela conhecia melhor do que ninguém. Ainda nesse século XVIII temos outro santo extraordinário, Santo Afonso de Ligório, ele que é o fundador dos redentoristas. Mas para falar dele e da sua obra, eu vou dedicar um maior espaço no próximo bloco, porque o livro de Santo Afonso, Glórias de Maria, é talvez aquele livro mariano que teve mais edições em todo o mundo. Claro, agora também seguido de perto pelo pequeno tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, no próximo bloco, vamos começar nos debruçando sobre as glórias de Maria, que é uma explanação de Santo Afonso sobre a Salve Rainha.